Hoje vamos começar uma série de estudos bíblicos sobre os 12 apóstolos, como esses homens foram moldados por Jesus para alcançar a sua missão. Vai ser uma bênção esta série de estudos bíblicos e nós queremos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Acompanhe essa leitura na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Assim nos diz o texto. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém. Senhor querido e amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nesta noite, vamos começar esta série de estudos bíblicos sobre a vida dos apóstolos, homens simples, humildes, cheios de limitações, mas que foram moldados pelo Senhor para realizar uma grande obra, uma grande missão. E eu creio que o estudo da vida desses homens vai nos ajudar muito, Senhor, porque nós somos a continuidade dessa obra. E nós dependemos também do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a realizar também uma grande obra na face dessa terra, a exemplo dos apóstolos, que o Senhor possa nos encher, nos revestir e nos capacitar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os 12 apóstolos, como foram moldados por Jesus para alcançar o sucesso em sua missão. Quem são os apóstolos? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos e que nós precisamos saber e conhecer. Pois já foi feita uma pesquisa que a maioria dos cristãos sabem que foram 12 os apóstolos, mas a maioria não sabe o nome dos 12 apóstolos. E a Bíblia menciona 4 listas, 4 registros sobre os 12 apóstolos: Mateus, Marcos, Lucas e no livro de Atos. Somente o evangelista João não traz o registro do nome dos apóstolos. Mas esses homens, eles foram chamados com uma missão. Nesse estudo nós vamos conhecer os tipos de personalidade de cada um. Eu creio que os irmãos já têm assim uma visão ampla, né? Através da leitura da Bíblia, como foi a personalidade de Pedro, como foi a personalidade de João, de Tiago, de André. Mas nesta série de estudos bíblicos nós vamos aperfeiçoar esse conhecimento. E à medida do estudo nós vamos perceber que nós vamos nos identificar com alguns desses apóstolos.
nós vamos nos identificar com algum desses apóstolos. Nós vamos conhecer as suas imperfeições, as suas fraquezas, bem como as suas vitórias também. E para iniciar, a Bíblia fala que os apóstolos, eles foram homens perfeitamente comuns. Perfeitamente comuns. Porque às vezes nós fazemos uma leitura da Bíblia assim, de forma superficial, às vezes isso passa despercebido. Também quem já foi na Europa, que chega lá e vê aquelas estátuas enormes de Paulo, de Pedro, com auréolas, né? A imagem que passa é que foram super-homens, que foram semideuses, e tira essa humanidade desses apóstolos. E nós vamos ver que esses homens foram homens comuns, nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso ou erudito. Irmãos, isso aqui é simplesmente extraordinário. Simplesmente extraordinário. 12 homens comuns, nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso, ou erudito, ou um grande teólogo, ou que tenha feito parte do Sinédrio, que era o Conselho Supremo em Israel, nada disso. Você não vai encontrar nada disso na vida desses homens. Não se destacavam por seus talentos naturais, nem aptidões intelectuais. Até mesmo Jesus comentou que eles eram lentos para aprender. Isso está registrado em Lucas 24, 25. Porque Jesus, como o mestre em ensinar, em treinar, em moldar aqueles homens rudes, simples, pacatos, em algum momento até Jesus sentiu uma certa dificuldade. E Jesus disse que eles eram lentos em aprender, em pegar o fio da meada, né? E por aí vai. Então, para início de conversa, esses foram os homens chamados por Jesus para realizar uma grande obra. Eu vou deixar esses slides no site da igreja, e os obreiros, se quiserem transmitir esse estudo às terças-feiras em suas congregações, é só baixar no site da igreja, porque esse primeiro estudo já está lá no site. Aí você baixa lá, você passa o estudo para a congregação. Os irmãos que quiserem também ter esses slides, é só ir lá no site da Devic, que esses estudos estão lá, tá bom? Eu não quis imprimir, porque papel, né? A gente é só acumulando papel, e hoje com a tecnologia a gente tem que ter pena do meio ambiente, né? E também do outro meio ambiente. Então está lá no site adevic.com.br. Um deles havia sido Zelote. Para quem não sabe, Zelote era um grupo que queria tirar Israel do poder de Roma na base das armas, na base das metralhadoras. E um deles fazia parte desse grupo. Depois nós vamos ter tempo para aprofundar mais aí. Outro era coletor de impostos. Zaqueu, o publicano. Zaqueu não, Mateus. Mateus o publicano. Era coletor de impostos.
Agora imagine aí, irmãos, colocar um que era contra Roma e o outro em favor de Roma. Porque Mateus recebia impostos para mandar para Roma. O Zelote era inimigo de Roma. Aí Jesus conseguia juntar esse povo e fazer esse povo viver bem e viver em paz. Só Jesus mesmo para fazer isto, não é? Pelo menos 4 eram o quê? Pescadores. Pedro, Tiago, João, André. Pelo menos esses quatro, eles eram pescadores. Eles tinham uma empresa de pescaria ali próximo ao mar da Galileia. Eram homens trabalhadores. Quanto aos outros, pode ser que fossem comerciantes ou artesãos. A maioria era da Galileia, uma região agrícola, uma região tipo o Nordeste do Brasil, né? A Judéia é comparada com o sul do Brasil, uma região mais rica, mais próspera, e a Galileia é comparada ao Piauí, né? Não tem nenhum piauiense aqui não, né? É mesmo, rapaz? Muito pobre a região. Então a Galileia era uma região pobre, uma região agrícola. No entanto, depois da ascensão de Jesus, ou seja, depois que Jesus voltou aos céus, esses homens deram continuidade a um ministério que teve um impacto indelével sobre o mundo. E continua a nos influenciar até os dias de hoje. Então Jesus, ele escolhe, nomeia 12 homens, nenhum era erudito, nenhum era teólogo, nenhum fazia parte da maior instituição religiosa da época, todos da região da Galileia, uma região desprezada, um pouco recanteada, e Jesus molda o caráter, a personalidade, a vida desses homens, exceto Judas, que depois eu vou explicar o porquê de Judas, e faz desses homens uma revolução extraordinária. E até hoje nós somos influenciados, nós somos impactados pela vida desses homens. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar falando sobre o ministério de Jesus, como foi que tudo começou, até para nós contextualizarmos o estudo da vida desses 12 discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos e que fizeram parte do colegiado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus inicia o seu ministério em Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus cresceu. Ele nasceu em Belém, mas ele só foi lá para nascer, porque na realidade Maria e José moravam em Nazaré. E Jesus cresceu em Nazaré. O pai dele, adotivo, José, era carpinteiro, e ele cresceu ali. E quando ele foi à sinagoga, e que ele pregou a sua primeira mensagem, e foi aquelas palavras que estavam lá no livro do profeta Isaías, e que Jesus leu diante de todos, e ele disse que aquelas palavras estavam se cumprindo naquele dia. Aquilo causou uma revolução, causou um impacto, e os moradores de Nazaré ficaram transtornados. Eles disseram: isso não pode acontecer, porque nós conhecemos ele é filho de Maria, filho de José, cresceu aqui nessa vila, e agora ele está dizendo que essas palavras do profeta Isaías se cumprem na vida dele, e que ele é o Messias. Não, nós não vamos aceitar isso. E aí eles apanharam Jesus, e começaram a levar a Jesus para o cume do monte, a parte mais alta, porque Nazaré ela está localizada em cima de um monte, mas eles
pegaram a Jesus e levaram para aquele monte, a parte mais alta, porque o intento deles era jogar Jesus de forma precipitada para baixo e acabar com a vida de Jesus. Mas apesar disso, Jesus conseguiu escapar e sair de Nazaré. Ele foi para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade próxima ao mar da Galileia, e ali ele montou o seu quartel-general para realizar um grande trabalho, e através das pregações, através das curas, dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia, a popularidade dele aumentou de uma forma extraordinária, e as pessoas começaram a conhecer sobre Jesus. E mais tarde Jesus começou a pregar uma mensagem confrontadora, e aí a sua popularidade diminuiu consideravelmente. Quem já leu João capítulo 6, sabe a mensagem que Jesus pregou. Ele disse: quem não comer a minha carne não tem vida em mim, quem não beber o meu sangue também não tem vida em mim. E aí os judeus que seguiam a Jesus, interessados em multiplicação de peixes e de pães, naquele momento eles disseram: não, Jesus, eu acho que ele está esquizofrênico, com algum problema mental, porque como é que um homem diz que aquele que não bebeu o seu sangue, que não comer a sua carne, tem vida em si mesmo? Então aquela multidão que vivia atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás de pão material, atrás de peixe material, começou a dispersar, começou a abandonar, começou a deixar de seguir o mestre. E aí Jesus virou para os discípulos e disse: e vós também quereis ir? E aí aparece Pedro e diz para Jesus: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, entre os que ficaram com Cristo estavam os 12. Os 12. Uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo. É uma força mais potente do que as massas numerosas que vivem apenas atrás de pão material e de curiosidade. Jesus não estava preocupado com popularidade, ele não estava preocupado em pregar uma mensagem para massagear a ego das pessoas. Não, ele veio para realizar a obra de Deus, a missão redentiva, e foi aí que Cristo escolheu pessoalmente os 12 e investiu a maior parte de sua energia neles. E nós vamos entender agora como foi o processo de selecioná-los e chamá-los, porque a multidão dispersou, mas os discípulos que conheciam Jesus melhor e que queriam ir para o céu, eles não deixaram a Jesus. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Aleluia. Aquele que quer morar no céu, aquele que quer realmente passar a eternidade com Cristo, ele não abandona Jesus por nada, porque ele sabe que Jesus é o pão da vida e que Jesus tem tudo para nos dar e para nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos conhecer o processo em diferentes estágios. Como foi que se deu essa chamada desses 12? Porque às vezes quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que aconteceu assim tudo num estalo, Deixaram as redes e o seguiram. Parecia que eles nunca tinham visto Jesus, que não conhecia Jesus, que não sabia, e naquele momento Jesus chamou, eles deixaram tudo e seguiram, mas não foi dessa forma. Se a gente fizer uma leitura cuidadosa, a gente vai entender, A primeira fase foi um chamado à conversão. E isso é de praxe, Porque como é que a pessoa vai ser um obreiro sem antes ter aceitado Jesus como Salvador? Tudo começa pelo novo nascimento. Tudo começa com a conversão. Alguns deles, antes de seguir a Cristo, já eram seguidores de João Batista. André, Pedro,
João, Natanael, Filipe, eles já conheciam João Batista, que era o profeta, o precursor de Cristo. Já eram discípulos de João Batista. Então, quando João Batista, às margens do Rio Jordão, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus. Discípulo significa seguidor. Aí os irmãos podem dizer assim: mas como pode? Será que eles não fizeram errado? Eles não eram discípulos de João Batista? Como é que eles deixam João e vai seguir o outro mestre? Mas, irmãos, o que foi que João Batista veio fazer? Abrir o caminho para a chegada de Jesus. A missão dele estava se cumprindo ali. Então ele mesmo falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista, ele tinha uma missão. A missão dele era ser precursor de Cristo. Então, com a chegada do Messias, a missão dele estava finalizando. Irmãos, se nós entendermos isso aqui, nós não vamos ter problemas nunca na nossa vida. Sabe por que as pessoas têm problema? Porque às vezes não entendem a missão que Deus entregou para ele. Porque se João Batista não fosse um homem bem resolvido e consciente da missão que ele veio fazer, que foi abrir caminhos para a chegada do Messias, naquele momento ele tinha se desviado. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha. Porque os discípulos de João deixaram João e foram seguir a Jesus. Mas João era tão consciente da sua missão, do papel que ele veio fazer, que ele disse: nada disso. A minha missão é abrir caminho para Jesus. Ele chegou, então meu trabalho está finalizando aqui. Glória a Deus. Meu querido irmão, qual foi a missão que Deus colocou em tuas mãos para você realizar? Será que você está realizando essa missão de acordo com a vontade de Deus, ou você está tendo problemas porque você não está entendendo isso muito direito? Então esses discípulos, eles passaram por um processo em diferentes estágios, e a primeira fase foi um chamado para a conversão. André, João, Pedro, Filipe e Natanael encontram Jesus pela primeira vez. Isso está registrado em João, capítulo 1, 35 a 51. Esses homens continuaram suas ocupações normais. Por isso que a gente lê a Bíblia e a gente vê que, mesmo eles tendo encontrado com Jesus, já eram discípulos de João Batista, já estavam convertidos ao Senhor Jesus, mas a gente vê eles cuidando dos barcos e das redes, porque até então eles só eram seguidores, eles só eram crentes. Eles só haviam aceitado a Jesus Cristo como Messias. Esse é o primeiro passo. Segundo, a segunda fase foi uma convocação para o ministério. Aí a coisa já começa a tomar uma proporção maior. Lucas 5 descreve o acontecimento em detalhes. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, às margens do mar da Galileia, Pedro já tinha pescado a noite toda, não tinha pegado peixe nenhum. E estrategicamente, Jesus entrou no barco de Pedro, e depois Jesus mandou que Pedro lançasse a rede na parte mais funda, e ali Deus já estava preparando tudo, e depois daquele momento, aí Jesus faz uma chamada para eles, não uma chamada mais para a conversão, porque eles já estavam convertidos, mas uma chamada para o ministério. E Mateus diz que: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Lucas 5,11, deixando tudo,
o seguiram. Aqui já é uma chamada para o ministério, para estar com Jesus. André e Pedro deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tiago e João, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente fica assim impressionado, né? A ideia que a gente tem é que Jesus conheceu Pedro naquele momento e que chamou Pedro, que chamou Tiago, e que chamou João, e eles deixaram tudo e seguiram. E a gente fica assim sem entender, né? Exatamente. Mas quando a gente lê cuidadosamente, pastor Osmar, a gente começa a entender que o primeiro chamado foi para a conversão e o segundo para o ministério. Então, a partir daqui, eles já começaram a seguir Jesus, eles já deixaram as redes, deixaram os barcos e começaram a dar tempo integral ao mestre. Aí vem a terceira fase do chamado, que foi o chamado para o apostolado. Olha como as coisas estão acontecendo. Primeiro, para a conversão. Segundo, para o ministério, tempo integral. Terceiro, para o apostolado. Aí você pergunta, pastor, qual a diferença de ministério para apostolado? No dia a dia nosso é simples entender isso, né? O nosso ministério, ele é composto de presbíteros, o diaconato também é um ministério, presbíteros, né? E ali dentro do diaconato, do presbitério, alguns são chamados para serem pastores. Olha a diferença aí. Então é fácil entender isto. Então eles foram chamados para o ministério. Depois, Jesus passa a noite toda orando para poder escolher, separar, eleger e nomear apenas 12. Apenas 12. Nesta ocasião, Cristo selecionou e nomeou 12 homens em particular e fez deles seus apóstolos. E eu gostaria que algum irmão pudesse ler essa referência aí, porque ela é muito interessante. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, porque aqui Lucas registra o chamado para o apostolado. E Jesus fez aos seus discípulos, que já conviviam com ele, mas agora ele elege esses homens. Lucas 6, 12 a 16. Muito bem. Então, em todas as listas, Pedro vai ser o primeiro da lista. E Judas vai ser o último da lista. Se você ler a lista de Mateus, a lista de Marcos, a lista de Lucas e a lista de Atos, você vai ver que o primeiro da lista é Pedro. Por isso que ele se tornou o líder do colegiado, o líder dos 12. O último da lista sempre Judas Iscariotes. E ainda com a expressão seguida, aquele que o traiu. Em nenhuma lista você vai encontrar assim Judas apenas. Você vai encontrar Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ficou marcado. E na lista de Atos, o nome de Judas não aparece. Por quê? Porque Judas já tinha se enforcado. E aí eles tiveram que fazer uma reunião, liderada pelo apóstolo Pedro, para eleger um para colocar no lugar de Judas. E depois eu vou explicar o porquê. O porquê que eles fizeram essa reunião para eleger um para ficar no lugar de Judas, para que o número 12 fosse mantido. E nisso aí tem algo muito especial que nós precisamos entender. Então a terceira fase do chamado foi para o apostolado. Deixa eu me ver se os irmãos estão guardando mesmo. A primeira fase foi para quê? Conversão. A segunda fase,
para o ministério. A terceira fase, para o apostolado. Ou seja, dentre os inúmeros discípulos que seguiam a Jesus, Jesus escolheu apenas 12. É isso que está escrito aqui em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, ou seja, os discípulos que lhe seguiam, e escolheu dentre esses discípulos, quantos? 12, a quem deu o nome de apóstolos. Apóstolos significa aquele que é enviado para uma missão especial, como representante de alguém. Já era um termo muito conhecido em Israel, mas foi usado por Jesus pela primeira vez. Mas eles sabiam o que significava ser apóstolo. Alguém que era designado com uma missão para representar alguém. É isso que significa o termo apóstolos. E aí nós temos uma quarta fase, que ocorreu depois da ressurreição de Jesus. Aí Judas já não estava mais no grupo. O nome dele não aparece mais lá na lista de Atos dos Apóstolos, porque ele já tinha se enforcado. Essa quarta fase foi um chamado ao martírio. Ao martírio. Por que foi um chamado ao martírio? Porque todos os apóstolos de Jesus, exceto o apóstolo João, todos foram mortos através da dura perseguição do Império Romano. Depois nós vamos explicar aqui como foi que eles morreram, como cada um morreu. Mas o primeiro deles foi Tiago, e aparece como irmão de João, filhos de Zebedeu. Eram primos de Jesus, porque Salomé, a mãe de Tiago e João, era irmã de Maria. Então, Tiago e João eram primos de Jesus. E esse Tiago aí, ele foi morto por Herodes logo no início. Ele não teve assim um tempo grande de trajetória, não. E os outros foram morrendo aos poucos, de forma crucificado de cabeça para baixo, crucificado naquela cruz de Santo André, que é uma cruz tipo um X. E aí nós vamos explicar. O único que não morreu matado foi o apóstolo João. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser perseguido, porque ele foi enviado para a ilha de Pátamos, uma minúscula ilha que ficavam os refugiados, os presos, os exilados, e o Império Romano mandou ele para lá, mas ele conseguiu sair de lá, escreveu o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, e esse foi o único que morreu de morte natural. E ainda falam a história, não a Bíblia, mas a história fala que colocaram ele num tacho de óleo fervente e jogaram ele lá para matar ele dentro daquele óleo fervente, e o óleo não conseguiu fazer nada com ele. Ele saiu de lá e morreu de velhice, morreu com 94 anos, mais ou menos, morreu de morte natural. Esse foi o único. No final, cada um deles daria sua vida por amor ao Evangelho. Somente João viveu até a velhice. Apesar dos obstáculos que enfrentaram, eles triunfaram. Essa é a grande vitória daquele que serve ao Senhor. O crente passa lutas, enfrenta dificuldades, o diabo se levanta, mas o crente sempre triunfa. E o triunfo desses homens foi tão extraordinário que nós estamos aqui 2000 anos depois, assentados, louvando a Deus, bendizendo a Deus, porque esses homens não recuaram, esses homens não voltaram atrás, eles deram a vida, mas o Evangelho de Jesus cresceu e é uma potência em toda a face da terra. E nós podemos glorificar o nome de Jesus por isso. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está compreendido que eles foram chamados através de um processo. A primeira fase foi chamada de conversão, a segunda fase foi uma chamada para o ministério, a terceira fase foi uma chamada para o apostolado, e a quarta fase, que foi a última, foi depois da ressurreição, que eles tiveram que enfrentar para que a igreja pudesse crescer, e aí eles foram sendo mortos um a um, até terminou o último. Mas não recuaram e foram vitoriosos. Vamos entender aqui sobre o tempo em que esses homens foram chamados por Jesus, porque isso aqui também é muito importante. A escolha e nomeação foi feita num momento de grande hostilidade por parte dos líderes religiosos. Lucas registra no seu livro, no capítulo 6, versículo 12, naqueles dias. Isso aqui Lucas não está falando de tempo cronológico. Lucas está falando aqui que era um tempo que estava sendo marcado por grande ódio das autoridades religiosas da época contra Jesus. Porque Jesus começou a curar, começou a libertar os oprimidos, começou a realizar milagres no dia de sábado, e isso aí mexeu na religião instituída. Os sacerdotes começaram a se encher de ódio contra Jesus. E foi justamente nesse período aí que Jesus nomeou esses homens para o apostolado, porque a partir daí era questão de meses para o treinamento desses homens. Porque quando a gente estuda os evangelhos, a gente entende uma coisa, que do batismo de Jesus até a sua morte, houve um período de apenas 3 anos. Do batismo de Jesus até a sua morte, houve um período de 3 anos. E quando Jesus escolheu e nomeou seus apóstolos, praticamente a metade desse tempo já havia se passado. Cerca de 1 ano e meio já estava passado. Jesus agora só tinha 18 meses para poder investir, para poder treinar esses homens para realizar essa grande missão. E humanamente falando, o tempo era muito curto. Porque hoje um bacharelado em teologia dura aí o quê? 3 anos. 4 anos, 3 anos, 4 anos. Então esses homens não tiveram tempo nem de realizar um bacharelado em teologia. Tiveram apenas 18 meses para receber um treinamento intensivo da parte de Jesus. Porque agora Jesus, ele não deixou de pregar o evangelho para as multidões, mas ele agora volta a atenção específica para o treinamento desses homens. Porque aqui está a grande sabedoria. Jesus entendeu que se ele formasse a mente daqueles homens, a personalidade daqueles homens, já era o suficiente para que a sua igreja fosse vitoriosa na face da terra. Está vendo, meus irmãos, como é importante o treinamento de líderes dentro da igreja? Porque o líder ele tem poder de multiplicar. Você treina um líder, ele treina 10. Você treina 10, ele já treina 100. E aí vai acontecendo o quê? Uma multiplicação. Então Jesus agora ele voltou a atenção específica para esses 12 que ele elegeu, que ele nomeou para o apostolado, porque só faltava aí 1 ano e meio, e ele disse, agora chegou a hora, eu tenho que dar toda a atenção para esses homens, eles têm que estar comigo 24 horas, porque eu vou voltar para o Pai novamente, e quem vai dar sequência são eles. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a essa altura, faltavam menos de 2 anos para a crucificação. O tempo era essencial. E Jesus passou a investir no treinamento deles. Eram todos homens comuns e simples, como eu disse aos irmãos aqui na introdução. Não havia um único rabino. Não havia um único escriba, um único fariseu, um único saduceu ou um único sacerdote.
faz uma pesquisa e procure saber se entre esses dois homens que Jesus escolheu, que Jesus nomeou, se tinha um rabino. Quem era o rabino, pastor? Era um mestre. Não tinha um. Não tinha um escriba. Quem era um escriba? Era considerado um doutor da lei. Não tinha um escriba. Não tinha um fariseu. Quem era o fariseu? Eram os extremistas da religião de Moisés, da religião judaica. Os guardadores da lei de Moisés. Não tinha um. Não tinha um saduceu. Quem eram os saduceus? Esses aí já eram mais materialistas, porque eles não acreditavam na ressurreição. Jesus não chamou um saduceu, mas esses saduceus, eles tinham muita influência. Eles faziam parte da elite. Não tinha um sacerdote. Irmãos, humanamente falando, parece que a missão era uma missão impossível. Humanamente falando, parece que Jesus estava na contramão de tudo e de todos, e que a missão era uma missão impossível. Porque Jesus pega 12 homens de uma região pobre, de uma região agrícola, homens que não tinham grandes conhecimentos, homens iletrados, e treina esses homens em um tempo curto, de 18 meses apenas, e faz desses homens o que Jesus fez. Irmãos, só Jesus mesmo para fazer uma obra maravilhosa como esta. Jesus deu um golpe devastador no judaísmo institucionalizado, porque a religião institucionalizada era o judaísmo. Os sacerdotes estavam lá no templo. Eles eram os bambambãs. Quem é que se ousava, afrontar aqueles homens que, para a população, eram os representantes de Deus na face da terra? E Jesus entra na contramão aí e começa a realizar a sua obra. Os 12 eram como o resto de nós. Foram selecionados dentre os indignos e inaptos. Sua transformação em vasos de honra foi obra exclusiva do oleiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seres insignificantes são justamente o tipo de pessoa que Deus usa, pois é só por isso que Ele tem para usar. E esses 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. E não sou eu quem está falando isso não, foi Lucas quem falou. Lucas 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6, que foi escrito por Lucas, o médico. Veja o que Lucas disse aí a respeito desses homens. Homens indignos, homens vis, homens iletrados, homens simples, homens comuns, não tinha um sacerdote no meio deles, não tinha um rabino, não tinha um escriba, não tinha um fariseu, não tinha um saduceu, não tinha uma pessoa de influência no meio desses homens. Eram pescadores, coletores de impostos, zelotas, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada. Jesus apanha esses homens e treina esses homens, e a Bíblia diz que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. O que é que está escrito aí em Atos 17, 6? Por favor. Em algumas versões diz que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. 12 homens, comuns, iletrados. E isso aqui, irmão, enche meu coração de alegria, viu? Isso aqui enche meu coração de gozo. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de fazer do João ninguém uma bênção nas mãos dele, para que a glória não seja nossa, mas dele. Esse é o segredo, porque Deus faz essas coisas. Aleluia, esse é o grande segredo, porque Deus faz essas coisas.
E Jesus sabia que sua missão terrena iria culminar com a morte, a ressurreição e sua ascensão. E desse ponto em diante, todo o caráter de seu ministério mudou. Sua maior prioridade passou a ser o treinamento dos homens que seriam os principais porta-vozes do Evangelho depois que ele partisse. Jesus passou a noite inteira orando para fazer essa nomeação. Agora aquela pergunta que não quer calar: por que os 12? Por que não 8? Por que não 24? Será que não tem algo especial aí? O número 12 era repleto de importância simbólica. Havia 12 tribos em Israel, só que Israel havia apostatado. Deus escolheu a nação de Israel para, através de Israel, ganhar todas as nações. Só que aconteceu o contrário. As nações ganharam Israel. E aí Israel se tornou apóstata. E Jesus escolhe 12, porque a nação de Israel era formada por quantos? 12. Os 12 filhos de Jacó. José não entrou, mas deixou 2 filhos para entrar. Aí formaram 12. Eles haviam se apostatado, agora Jesus chega, escolhe 12, nomeia 12. Ao escolher os 12 apóstolos, Cristo estava nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Assim, quando Jesus nomeou 12 homens publicamente, o significado daquele número ficou mais do que claro. Então, o que Jesus estava dizendo ali? Que Israel tinha perdido o seu lugar, porque tinha se apostatado, e que agora aquela aliança velha havia perdido o seu valor. Então, com aqueles 12 homens, Jesus estava instituindo uma nova aliança e estava fundando a sua igreja a partir daquele momento para substituir a nação de Israel que havia fracassado. Olha, irmãos, como as coisas de Deus, elas têm tudo cronometrado. Tem pessoas que às vezes não se importam muito com isso. Quer fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas se nós lermos a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que Deus gosta das coisas tudo cronometrada e tudo organizada e tudo bem feita. Deus deu a planta para Moisés fazer o tabernáculo com medidas exatas, com tudo exato. Deus deu a planta para Noé fazer a arca com medidas exatas, com tudo exato. Então, para aqueles que acham que a obra de Deus deve ser feita de qualquer maneira, estão completamente equivocados, porque a obra de Deus, irmão, tem que ser feita com toda seriedade. Deus se agrada da obediência, da sinceridade, e quando as coisas são feitas de acordo com a sua vontade. Cristo delegou sua autoridade aos 12 e os enviou com uma mensagem. Dá a eles autoridade sobre os demônios e poder para curar enfermos. Por isso que Jesus chama eles de apóstolos, porque somente esses 12 receberam essa unção, esse poder. Somente os 12 expulsavam demônios, somente os 12 operavam milagres, porque eles eram os legítimos representantes de Jesus. Foram dados também para edificar a igreja. Foram esses homens simples, humildes, comuns, que edificaram a igreja do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus como fundamento dessa igreja. Foram os primeiros mestres e pregadores cristãos. Constituíram um padrão de piedade e verdadeira espiritualidade. Homens simples, homens comuns, mas que receberam de Deus uma incumbência maravilhosa. Eles eram crentes em Jesus, mas precisavam ser treinados. O tempo era curto, apenas 18 meses. Eles tinham muitas dificuldades que precisavam ser trabalhadas. Não foi fácil para Jesus treinar esses homens, não. Deu um certo trabalho. Jesus chegou até a dizer que eles eram lentos para entender as coisas. Ou seja, Jesus ensinava, explicava, mostrava, e de repente eles estavam fazendo tudo errado.
Mas Jesus não desistiu. O tempo era curto, mas Jesus aproveitou aquele tempo e dedicou todo o tempo para treinar aqueles homens. Em primeiro lugar, faltava-lhes o entendimento espiritual. Às vezes Jesus falava, explicava e eles não entendiam, e depois eles chamavam Jesus em particular. Senhor, nos explica aí aquela parábola do semeador que o Senhor disse e nós não entendemos nada. Aí Jesus ia explicar tudo direitinho para eles. O entendimento deles, às vezes, era difícil. Em segundo lugar, precisava desenvolver a humildade. Porque, de vez em quando, tinha umas brigas, um querendo ser maior do que o outro. E chegava e dizia, olha, Senhor, lá no teu reino nós queremos sentar, um à direita, outro à esquerda. E Jesus precisou trabalhar a humildade desses homens, ensiná-los a serem humildes. Em terceiro lugar, careciam de fé. Quantas vezes Jesus disse assim, homens de pequena fé? E às vezes a gente fala assim, homem de pouca fé. Mas é preferível que fale pequena fé. Senão vai chamar os apóstolos de bullying, de botar café. Em quarto lugar, faltava-lhe comprometimento. Eles precisavam se comprometer com a obra e vestir a camisa, porque de vez em quando eles... Teve uma hora que Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo. E queria já pular fora do barco. Deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber com isso, Senhor? Aí Jesus tinha toda aquela paciência, ele disse, vocês deixaram família, deixaram casa, deixaram comércio, deixaram tudo, olha, vocês vão receber 100% aqui nesta vida, e na outra, a vida eterna, não preocupe não. Olha a paciência de Jesus em treinar esses homens, em moldar o caráter desses homens, em ajudá-los a entender. Em quinto lugar, faltava-lhes poder, porque ainda não tinha chegado o dia do Pentecostes, e eles tinham até muita força, mas poder não tinha não. Lembra de Pedro que na hora que chegaram os soldados para prender Jesus, ele pegou a espada? Tinha muita força. E os irmãos acham que ele só queria cortar a orelha de Malco? Irmão, se Malco não desvia a cabeça, ele não estava querendo só cortar a orelha não, ele queria cortar o pescoço mesmo. Porque quando ele viu aquela multidão de soldados romanos e o servo do sacerdote para prender a Jesus, ele disse, não, eu tenho que entrar em ação aqui agora. Muita força, viu, irmão? Agora o poder, ainda não tinha o poder. O tempo relativamente curto de treinamento deu frutos eternos. A princípio pode ter parecido ser tudo em vão. Na noite que Jesus foi traído, eles se espalharam como ovelhas, cujo pastor foi ferido. Lembra? Parece que o treinamento de Jesus tinha ido de águas abaixo, porque na noite que Jesus foi preso, Pedro ainda acompanhou, mas na hora do aperto ele disse assim, eu nunca vi, não conheço, não sei quem é. João foi o único que ficou ali perto da cruz. Os outros se espalharam tudo. Parece que a missão não havia dado certo. Mesmo depois da ressurreição, pareciam tímidos e cheios de remorsos. Mesmo depois da ressurreição de Jesus. Eles ainda estavam tímidos, estavam cheios de remorso, porque eles não estavam bem firmes. No entanto, depois da ascensão de Jesus, veio o Espírito Santo, encheu-os de poder e capacitou-os para realizarem aquilo que haviam sido treinados por Cristo para fazer. O divisor de águas é o Pentecostes. No Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. E ali todo o treinamento que Jesus havia dado para eles, naquele momento ali, eles
se encheram do Espírito, foram cheios do Espírito. E Pedro logo se levantou, fez aquela pregação, 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, e a igreja foi crescendo, o número foi aumentando, e Jesus foi abençoando, e as autoridades chegavam para prender, ele dizia, não tem problema, pode prender. Mataram Tiago para intimidar, Herodes mandou logo matar Tiago para intimidar o grupo, para todo mundo deixar aquele negócio. Nada segurou aqueles homens, porque agora eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam revestidos pelo Espírito Santo, e ali foi o divisor de águas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, porque com um treinamento desse aqui, e cheio do Espírito Santo, nada vai nos deter. Nada vai nos segurar. Homens comuns, homens simples, homens que não tinham nada para oferecer, não tinham influência nenhuma. E Jesus apanha aqueles homens e transforma o caráter daqueles homens e molda aqueles homens. E aqueles homens conseguiram virar o mundo de cabeça para baixo. E depois de 2.000 anos, a missão que eles começaram, essa missão está de pé para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Então a vida desses homens, meus irmãos, tem muito a nos ensinar. E essa é a proposta do estudo dos 12 apóstolos. Hoje é apenas uma introdução. Hoje nós estamos introduzindo. E na próxima semana, se Jesus não voltar e tudo der certo, nós vamos estar aqui falando sobre a vida do primeiro deles. E eu vou começar por Pedro, que é o primeiro que aparece na lista. Então você não pode perder, porque Pedro, ele tem lições extraordinárias para nos ensinar. Pedro ficou conhecido como o homem que falava demais. Mas se nós sabemos de muita coisa hoje, devemos agradecer a Pedro. Porque se ele não tivesse lá para perguntar, nós não sabíamos de nada. Nós vamos aprender muita coisa com Pedro aqui. Jesus transformar a vida de um homem daquele, um simples pescador, um homem cheio de fraquezas, e Jesus transformar a vida daquele homem. Irmãos, isto é muito glorioso, isto é muito maravilhoso. Glória a Deus. Alguém tem uma pergunta a fazer a respeito dessa introdução? Coloque ali o microfone, por favor, nas mãos da irmã Olga para ela fazer a pergunta. Iremos estudar sobre a vida de Pedro, suas fraquezas e suas vitórias, como ele foi moldado por Jesus para alcançar tão importante missão, como podemos ser impactados com o exemplo deixado por ele. Espero você aqui e que você traga mais um para apreciar esses estudos, porque vale a pena, irmãos, a gente saber as coisas de Deus.